Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos dar início aqui às personalizações nas listas, né, dos nossos, das nossas janelas, né? Então a gente vai começar a ver algumas coisas importantes para a gente melhorar ainda mais o visual do nosso aplicativo. Então, aula 3, módulo 3, melhorando o visual das listas. A gente vai utilizar aí o Dynamic Appearance e depois a gente vai ver também como criar uma espécie de list view do zero, né? Utilizando aí frames e outras opções, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui vendo o seguinte, né? A gente vai preparar o nosso layout aqui da janela de estabelecimentos para que a gente possa, então, receber outras informações aqui. Atualmente, né? Vamos colocar o servidor no ar. Atualmente a gente está recebendo somente algumas informações do nosso estabelecimento. A gente não tem, por exemplo, foto, logotipo, né, desse estabelecimento. Então a gente vai mexer nisso também. Olha só como é que está o nosso list view hoje, né? Só o nome, o título, né, o nome, a fantasia e a razão social. Então a gente vai colocar aqui um espaço para foto e vamos colocar também alguns espaços aqui para a gente poder colocar um favorito, né? Colocar aberto ou fechado, esse tipo de informação, tá? Então vamos lá, vamos fechar. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? É o seguinte, deixa eu fechar essa janelinha aqui para ficar um espaço maior para a gente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai entender aqui, o List View, ele possui uma propriedade aqui chamada Item Appearance, tá? Onde a gente pode personalizar bastante até o nosso item de List View. E dentro dessa propriedade nós temos aqui o Item Appearance, onde eu tenho algumas opções. A gente aprendeu lá na segunda aula, como fazer a instalação dessa opção aqui, ó, Multi-Detail Item, né? Onde você pode ter aí mais de um detalhe, né? São três detalhes e um título. A gente não vai utilizar essa opção, a gente vai utilizar a Dynamic Appearance, que nos dá aí um pouquinho mais de opção de personalização, tá? Então a gente vai trocar aqui para a opção Dynamic, tá? E aí a gente pode clicar com o botão direito, nós temos basicamente duas opções, ó. Toggle Edit Mode e Toggle Design Mode, tá? Essas duas opções servem para seguintes momentos, né, de personalização. O Edit Mode, ele serve para quando a gente tem uma lista que pode ser editável, né? Que pode ser editada através de uso do próprio usuário, né? Então, se eu utilizar aqui, por exemplo, o Edit Mode como verdadeiro, né? Então a gente possibilita que o usuário possa editar essa lista, apagar itens, enfim, é uma série de outras coisas que a gente pode fazer aí, tá? A gente não vai utilizar essa opção de Edit Mode, então nós vamos utilizar somente o Design Mode, que é a opção principal para poder personalizar esses itens, tá? Então basta clicar aqui em Design Mode, ele vai trazer o modo de design deste item de list view, tá? Então tudo que eu alterar aqui vai servir para a minha aplicação, tá? Como personalização. Então, geralmente eu crio aqui um structure, né? Um modelo aqui, um layout diferenciado, onde eu tenho o structure e também o Object Inspector à direita, tá? Se você não souber como fazer isso, é muito fácil. Basta você personalizar como você deseja a sua IDE, por exemplo, eu vou fechar aqui, vou criar uma personalização rápida aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu quisesse uma personalização, né, um layout desse jeito. Basta eu vir aqui, faço o que eu tenho que fazer na minha IDE, clico aqui no botãozinho salvar e dou um nome para essa opção. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, somente Project Manager, vai. Ok, então a partir de agora eu tenho uma opção a mais aqui que é o Project Manager, tá? Então eu criei aqui um Structure and Properties. Então ele vai mostrar aqui desse jeito que fica mais fácil da gente poder manipular os nossos controles à tela, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem esse modo, a gente consegue visualizar aqui no Item Appearance, tá? Todas as informações que podem ser
personalizadas, tá? Então olha só, eu tenho aqui o footer, tenho um header e tenho o próprio item, que é esse miolinho aqui onde eu vou adicionar outras opções, tá? Aqui dentro a gente vê que tem um text, né? Text 1, e esse text 1 pode ser modificado também, tá vendo? Então tem propriedades de fonte, de alinhamento, a cor do texto e etc. Eu posso também, ó, diminuir um pouco esse cara, tá? Ele tá aqui com 50, eu vou colocar aqui 35, então eu tenho aqui a largura dele, né, menorzinho e tal. E aí quando eu faço isso eu tenho acesso também ao fundo, tá? Que é o meu item de list view. Esse item de list view ele tem 44 de altura. Eu vou colocar aqui, sei lá, vou chutar 80 de altura, né? E a gente vai ter aí um item de list view um pouquinho maior, tá? Às vezes demora um pouquinho para renderizar a altura, então geralmente o que eu faço? Eu clico aqui com o botão direito, Toggle Design Mode, desabilito e habilito de novo. Ele volta aqui no tamanho que eu determinei, tá? Muito bom, eu já aumentei um pouco a altura e agora a gente pode adicionar algumas coisas. Então nós vamos pensar o seguinte, nós vamos precisar aqui mostrar o título, né, que vai ser o nome fantasia deste meu estabelecimento. Nós vamos precisar mostrar também algumas informações sobre o estabelecimento, como por exemplo o horário, né, de abertura e fechamento. Vamos poder mostrar aí uma bolinha verde ou vermelha se caso ele estiver aberto ou fechado. Enfim, dá pra gente brincar bastante com isso, tá? Então, para cada elemento que a gente vai utilizar, a gente vai criar um texto novo, né? Um item de texto novo, um objeto novo. Como é que a gente faz isso? A gente vai precisar clicar aqui nesse espaço no fundo, tá? E a gente vai ter aqui, ó, os objetos, tá? E um deles aqui, ó, a propriedade, né? Uma das propriedades é a de objetos. Eu posso clicar aqui, ó, e adicionar os elementos que eu desejo dentro do meu item de list view. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um text object. Então ele vai criar mais um aqui, ele vai sempre criar com um tamanho grande. Então eu diminuo ele aqui, se caso ele não diminuir, você vem direto na propriedade e coloca o tamanho que você desejar, tá? E aí vai ficar mais fácil da gente aumentar, diminuir, né? Vou colocar mais ou menos aqui 18 de altura para cada um desses nossos textos, tá? Olha só, 18 de altura, talvez tenha ficado até um pouco menor. Vamos colocar uns 22 de altura aqui, tá? E 22 também nesse item aqui, tá? Então, basicamente, eu vou colocar isso daqui, vou aumentar um pouquinho. Esse daqui também vou aumentar um pouco, então nós vamos ter aí o título e um detalhe, né? Alguma informação adicional desse meu estabelecimento, né? Eu posso mexer agora nesse momento no alinhamento, né? Eu quero que o alinhamento do texto seja à esquerda, tá? Vamos colocar o alinhamento à esquerda, que na verdade não é aqui, né? É o text vertical align ou text align, tá? Ele tá como text align aqui, então eu vou colocar leading, que é à esquerda. Mesma coisa para esse outro controle, à esquerda. Temos aqui então dois textos. A gente está deixando um espacinho à direita aqui para poder colocar aquele botãozinho que vai para o próximo registro, né? Para a próxima lista, na verdade, tá? Então a gente vai colocar uma opção aqui à direita, tá? Bom, vamos colocar também uma imagem. A gente vai precisar colocar a imagem do nosso restaurante, né? Do nosso estabelecimento, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho, deixar um espacinho quadrado aqui. E vou fazer o seguinte, né? Cliquei aqui no espaço por trás, né? O espaço do fundo. Vou colocar aqui a opção Image, tá? Tá vendo? Ó? Image Object Appearance. Então ele vai adicionar aqui um objeto. Novamente ele colocou muito grande esse objeto. Vou diminuir um pouquinho aqui só para ele me dar a opção de mexer na sua propriedade aqui, tá? Vou colocar mais ou menos 80 aí, porque a gente vai ter 80 de altura, então nós vamos deixar uma figura quadrada aqui, né? Então 80 de altura e 80 de largura, tá? Aqui ficou muito grande, né? Vou diminuir um pouquinho. Posso selecionar com Shift aqui e colocar para a direita. Ele vai mexer muito pouco, é mais fácil às vezes até mexer com o mouse, né? Então depende aí de como da paciência que você está aqui, né? Então tá aí, ó. Já tenho uma imagem e tenho também dois itens de texto, tá? Muito bom.
Agora eu vou colocar aquele botãozinho que fica à direita, né? Então vou adicionar aqui um accessory, né? Um acessório, tá? Accessory Object Appearance, tá? Vou colocar esse cara aqui. Ele colocou novamente ali, grandão, né? No centro ali da página, tá? Vou colocar ele para cá, diminuir aqui para 35. Aí beleza, e vou colocá-lo à direita, né? Vamos alinhar aqui direitinho com Ctrl setinha para os lados, né? Para poder alinhar ele direitinho aqui. Perfeito, então eu já tenho ele à direita, muito bom. E vou colocar aqui algumas imagens, tá? Que depois a gente vai utilizar para personalizar. Então, vou adicionar aqui mais algumas imagens, tá? Vou colocar, por exemplo, um glyph, tá? Poderia colocar uma imagem, né? Vou colocar uma imagem aqui que é mais fácil, tá? Essa imagem depois a gente coloca aqui um botãozinho ali de favoritos, né? Então vamos colocar aqui o ícone do favorito, tá? Vamos diminuir então aqui, colocar mais ou menos uns 40 por 40, tá? Aqui, ó, ainda ficou muito grande, né? Então vamos diminuir ele na mão e depois a gente vê mais ou menos aqui onde ele vai ficar, tá? Então vou colocar ele aqui do ladinho. Vamos ver o tamanho, 22 por 22, vamos lá, né? Acho que fica um tamanho bom. Beleza, 22 por 22, então esse daqui vai ser o nosso favorito, né? A gente pode colocar um coraçãozinho aqui e tal. Vamos colocar também aqui mais um desse controle, né? Mais uma imagem, tá? Beleza. Também aqui vamos clicar nele e colocar 22 por 22. Joia, e colocar ele aqui do ladinho do outro controle, tá? Então agora a gente tem aí dois botões, né? Duas opções, tá? E ainda sobra espaço para colocar mais informações. Então a gente pode colocar, por exemplo, mais um texto que vai ser a localização, talvez, em GPS do nosso objeto, tá? Vou colocar ele aqui, altura 22, beleza? E colocar ele mais para baixo. É mais fácil a gente fazer assim, ó, senão eu não vou conseguir pegá-lo aqui, né? Então vamos diminuir por aqui mesmo. Beleza. E a gente vai utilizar ele aqui como um label para poder preencher com algumas informações, tá? Vamos deixar ele quietinho aqui, depois a gente vai mexer, né? Text align igual a leading, tá? À esquerda, então. Agora a gente tem um item de list view mais elaborado aqui, com mais algumas informações, né? Eu vou trocar aqui também, ó, colocar essa fonte em negrito, né? Colocar bold nela aqui, tá? E vamos trocar o tamanho dessa fonte, né? Então a gente pode clicar duas vezes aqui, colocar ela como 14, talvez, ó, 16. E aqui a gente pode também colocar um tamanho aqui diferenciado, talvez 10, né? Vamos ver que se vai ficar muito pequeno. Aqui, ó. Beleza. 14 está no tamanho bom, ó. Então vamos colocar 14 aqui também. Perfeito. Então a gente já tem aqui uma boa personalização, tá? Terminei a personalização, botão direito, Design Mode, tá? Volta ao normal, Default Layout. E aí vem a segunda pergunta, Adriano, mas e agora? Como é que eu faço o bind disso, né? Porque aqui eu criei os elementos dentro do meu item de list view, né? Como é que eu faço? Agora é possível? Não é possível? Sim, bem fácil inclusive, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu já tinha bind pronto aqui, né? Eu já tinha os binds prontos e agora a gente vai só ter que refazer esses binds, tá? Então botão direito, bind visually, no meu caso não aparece, porque eu já tenho aqui um layout para isso, né? Então vou pegar aqui meu bind, esse aqui é o meu item de list view. Se a gente clicar com o botão direito aqui, dar um refresh, ele vai trazer para nós aqui, ó, todos os meus textos que eu criei lá dentro, as imagens, tudo bonitinho, né? Então, por exemplo, esse item detail aqui, eu vou ter que matar essa opção, né? Eu vou matar esse aqui também, só por via das dúvidas, tá? E vou dar outro refresh. E agora a gente vai colocar de novo ele ali, ó, no text, e a razão social a gente pode colocar aqui no text 1, tá? Beleza, e o text 2 vai ficar para a gente usar aí para outra opção, né?
E a gente vai ter também aqui um image, que vai ser, aí a gente vai ter que ver qual que é o image, né? Como a gente colocou primeiro a nossa imagem à esquerda, então ele vai ser o nosso image 3, tá? E o image 5 e 6, que quase não dá para ver aqui, o image 5 e 6 vão ser utilizados aí para favorito ou para outra coisa que a gente queira colocar, ok? Então basicamente é isso, não tem muito segredo. Tá? A personalização aqui é bem tranquila, bem sossegada, e a gente pode testar a aplicação agora. Joia, nós vamos testar a aplicação agora, né? Vamos executá-la agora e a gente vai notar um pequeno problema, né, na nossa aplicação. Mas a gente já corrige isso é bem fácil, tá? Vamos esperar ela abrir aqui, ó. O que aconteceu? Ele trouxe, né, somente um título, tá? McDonald's franquia 1. Se a gente reconhecer, se a gente observar isso daqui, isso é, na verdade, o detalhe, né? O detail. Isso aqui teria que aparecer embaixo, tá? E apareceu em cima. Eu vou explicar por que isso, tá? Na realidade, quando a gente faz o uso aqui do Dynamic, né? A gente tem que desprezar esse primeiro item aqui, porque ele não vai ser mais utilizado. Ele vai ser utilizado a partir do text1 aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deletar, né, esses links, tá? Vou deletar os dois aqui. E vou linkar o fantasia direto no texto 1 e o razão social direto no texto 2. Ó. Deixa ele linkar para mim aqui. Beleza, agora sim, vou dar um refresh, vou fechar aqui o meu layout, vou salvar a aplicação e vou executá-la novamente. Agora sim a gente tem o título e o nosso subtítulo, né? O nosso detail aí, tá? Aqui, ó, perfeito. Né? Não está aparecendo nenhuma figura, porque a gente não associou nenhuma imagem a essas figuras, né? Só tem um espaço vazio ali para utilização. Uma outra coisa muito importante, se vocês observarem, né? A gente está com um item azul aqui. O que isso significa? É o último item, né? Por onde a aplicação passou na hora que a gente fez o input desses dados no nosso memory table. Então ele ficou selecionado. A gente pode arrancar também, retirar, né, essa seleção. Onde que a gente mexe nisso, Adriano? A gente pode mexer diretamente aqui, ó. A gente tem uma opção chamada Search Show Selection, tá? Então a gente pode tirar o Show Selection daqui e ele não vai mais mostrar azulzinho ali, tá? Então vamos executar novamente a aplicação. Ele vai mostrar pra gente uniforme todos os itens da nossa lista. Tá aí, ó, perfeito, sem problema nenhum, tá tudo legalzinho, né? E a gente indo lá para as janelas correspondentes, ok? Então fechamos aqui, tudo tranquilo, tudo certinho, e agora a gente só se prepara para as próximas aulas, onde a gente vai fazer o link dessas imagens, tá ok? Então vamos lá, só recapitulando o que a gente viu hoje.